Crianças que se descontrolam, que surtam, podem ficar mais violentas ou agressivas ou simplesmente escandalosas. E acho que o primeiro ponto que eu queria convidá-los para uma reflexão é por quê, né? Por que elas estão se comportando assim? Olhar menos para o comportamento e mais para as crenças. Mas a pergunta é, será que nós adultos temos alguma parcela de responsabilidade nessa questão, nesse problema? Será que nós estamos sendo muito controladores ou, ao contrário, muito permissivos? Será que essa criança está sentindo a necessidade que ela tem de autonomia, de usar o seu poder pessoal afetado, né? Como que a gente está lidando com esse desenvolvimento da autonomia da criança? Porque as crianças pequenas não costumam ter habilidades verbais para se comunicar. E elas acabam usando, então, o impulso. Então, não é uma questão de rebeldia e de descontrole. É muitas vezes, na maioria das vezes, um comportamento típico da idade. Nós já demos o exemplo da criança que quer um brinquedo e que não sabe. Puxa, por favor, eu gostaria de usar um pouquinho o seu brinquedo. Será que você pode me emprestar e depois eu devolvo para você? Eles não vão falar isso. Eles vão ver o brinquedo e vão arrancar da mão de quem estiver com aquele brinquedo. Então, será que essa criança ela tem exemplos de violência ou de agressividade? Será que ela está assistindo muita televisão ou vídeos ou filmes que são violentos? Não, essa reflexão de onde ela está aprendendo e com quem ela está aprendendo esse tipo de comportamento também é importante. Então, tem um tanto que é típico da idade, por uma inabilidade de fala, de expressão verbal, e tem um tanto que é aprendido ali no seu ambiente, né? Essa criança, todos nós, temos um poder pessoal. E esse poder precisa ser exercido. Então, elas precisam sentir que elas têm essa sensação de poder, que elas são capazes e elas querem usar. Então, se a gente puder direcionar esse poder pessoal, esse empoderamento, dar poder para essa criança, mas empoderá-la de uma forma construtiva, positiva, para usar essa energia para uma coisa positiva, aí a gente resolve a maioria desses casos de descontrole, de agressividade, de rebeldia, de violência. Então, um primeiro ponto é quando acontecem esses descontroles das crianças, procurar acessar o pensamento crítico ou a razão e fazê-las raciocinar sobre o que aconteceu, não vai adiantar. Então, não funciona argumentar com a criança, principalmente a criança pequena. O ideal é acalmá-la. Esse é o primeiro passo. E para isso você precisa estar calmo. Então, assim que você consegue acalmá-la e você não usa a punição, a revolta, que só vai gerar mais revolta, vai gerar mais luta de poder, vai ser mais eficiente. Um outro ponto é a atmosfera. É importante que o ambiente que vocês tenham na casa de vocês, né, um ambiente tranquilo, calmo, em que a criança não sinta a necessidade de se revoltar, de ser agressivo. Em outras palavras, é importante que essa criança ela possa usar esse poder pessoal, que ela seja agente, que ela tenha voz, que ela faça parte e se sinta importante. Lembram que são esses os principais objetivos de todas as pessoas, né? Que Adler e Drakes falaram sobre isso. Então, ao invés de puni-las ou fazer exigências, tratando elas como objetos, ou fazendo tudo por elas, como se elas não fossem capazes, você dá poder dando escolhas para elas, por exemplo. Você envolve as crianças e um jeito muito eficaz de envolver as crianças são as reuniões de família. Com crianças muito pequenas não funcionam, mas à medida que eles vão crescendo, eles podem dar sugestões, buscar soluções juntos e isso faz com que eles se sintam úteis e capazes. Para atingir esse ponto, né, da criança se sentir útil e capaz, uma boa dica para os bem pequenos é pedir ajuda. Qualquer ajuda. Você pede para a criança te ajudar a carregar alguma coisa, para te ajudar a, enfim, depende do contexto, né? Mas que seja relacionado, por exemplo. Então, o
problema ali é com os brinquedos, por exemplo. Então você pede ajuda para a criança para te ajudar a guardar os brinquedos. Não é vai guardar os brinquedos que isso não vai funcionar, e também não adianta você guardar os brinquedos por ela, que senão não vai aprender a resolver esse problema, não vai desenvolver o seu poder pessoal e nem vai se sentir capaz. Essa sensação do eu consigo guardar, eu consigo fazer, eu consigo ajudar, você precisa da minha ajuda, eu estou aqui ajudando, só faz bem para a criança. Elas adoram se sentir necessárias, se sentirem capazes. Então, começa falando, eu preciso da sua ajuda. E você falar para ela, você quer me ajudar fazendo isso ou aquilo, oferecendo escolhas limitadas, também faz toda a diferença, faz ela se sentir importante. Em relação a essas tarefas, porque muitas das nossas brigas, dos nossos embates com as crianças, isso que gera comportamentos de revolta, né, de escandalosos, tal, mais descontrole, é quando a gente impõe ordens. Então, uma dica é você ter aquele quadro de rotinas, porque o quadro de rotinas dá para a criança um senso de autonomia, não é o adulto falando o que ela tem que fazer, mas ela é capaz de olhar as fotos, olhar os desenhos e saber o que precisa acontecer. Então, não tem uma luta de poder, porque ali é só você está ensinando para os seus filhos uma forma de gerenciamento de tempo, de organização. Isso traz segurança e calma para as crianças. E queria lembrar uma frase importante de Drycourse, que é: não existe criança mal comportada, o que existe é uma criança desencorajada. Então eu queria terminar esse vídeo fazendo algumas perguntas para você, pai e mãe, para refletir se você está encorajando ou desencorajando o seu filho. Então, por exemplo, o que você faz que faz o seu filho se sentir empoderado, autônomo, capaz? O que você deixa ele fazer sozinho ou com pouca ajuda sua? Com que frequência você faz isso? Como você reage para o resultado daquela ação? Porque muitas vezes não sai perfeito. A criança vai comer sozinha, mas faz uma bagunça. Você valoriza o fato de ela estar tentando comer sozinha ou você valoriza a bagunça que foi feita ali com a comida que saiu do prato? Uma outra pergunta: o que você faz que faz o seu filho se sentir dependente? Ou envergonhado, ou incapaz? Porque muitas coisas, eu tenho certeza, o seu filho já é capaz de fazer sozinho e você continua fazendo por ele. Será que você ainda está trocando e ele já sabe se trocar sozinho? Será que você está alimentando e ele já sabe se alimentar sozinho? Será que você pega muito no colo e ele já é capaz de se acalmar e se aquietar sem necessariamente vir tanto para o seu colo? Enfim, não existe uma resposta certa e única, mas ficam essas reflexões. Porque a criança que se sentir capaz, ela vai ter menos comportamentos desafiadores desse tipo, de escândalo, de poder, de negação, de recusa, menos dependente e mais autônoma, mais empoderada ela vai se sentir.